Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 1 do nosso AceCast Gestão Esporte. Eu sou a Marcela, consultora de projetos e marketing, e é um prazer estar aqui abrindo o episódio de hoje. Estamos aqui com 3 maravilhosas convidadas e o professor Luiz, do Fórum de Gestão do Esporte, que irá mediar essa conversa. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast realizado em parceria do Fórum de Gestão Esporte e da ACE Júnior, empresa da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Educação Física e Desportos. Hoje vamos celebrar o nosso primeiro encontro e vamos receber aqui 3 super convidadas para falar sobre mulheres no esporte. Eu apresento, em primeiro lugar, a professora doutora Ludmila Mourão, formada em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Gama Filho, professora da Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora, associada 2, professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, possui pós-doutorado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal, possui doutorado na Universidade Gama Filho em Educação Física e Cultura, no tema das representações sociais da mulher no esporte, da segregação à popularização, defendida em 1998. E pesquisadora da temática das mulheres no esporte, com desdobramentos no campo dos estudos de gênero, nas práticas corporais e esportivas e da teoria queer. Professora doutora Ludmila Mourão, seja bem-vindo. Gostaria de pedir as suas primeiras considerações. Então, muito obrigada a todos e a todas e a todos que promoveram esse evento para falar de um tema tão relevante, que é a mulher no esporte no Brasil, mulher no esporte no mundo, quer dizer, abordar o tema da mulher nas práticas corporais e esportivas. Parabenizar, então, pela iniciativa a ACE Júnior, da Faculdade de Esportes da UFJF, e também ao grupo de pesquisadores da gestão do esporte e a Associação de Gestão do Esporte, que tem vários colegas e que tive também o prazer e a honra de, nesse ano, no ano passado, de 2020, trabalhar como avaliadora das produções de pesquisa que foram, então, premiadas dentro do evento da associação comemorativa dos seus 10 anos. Então, muito obrigada, Luiz, muito obrigada a todos pelo convite. Eu queria destacar assim, alguns pontos interessantes para a gente começar essa conversa, né? E o primeiro deles é dizer para vocês, né, como falar sobre a mulher no esporte nesse momento é relevante e não é pacífico, né? Especialmente eu quero começar comentando, né, uma questão do Enem, né? Só a título da gente contextualizar um pouco o tema, né, e a sua característica polêmica, uma questão do Enem que abordava uma desigualdade entre aquilo que recebia a Marta e que recebia o Neymar, né? E essa questão hoje está polêmica aí na mídia brasileira, né? Porque o nosso presidente disse que nós fomos discutir a desigualdade por baixo, né? E eu acredito que essa discussão ela é extremamente importante e rica para que a gente compreenda não a desigualdade nem por baixo nem por cima, mas que a gente compreenda exatamente essa dinâmica e essa tensão que se dá no campo, né, dos estudos das mulheres no esporte, que são, eu diria, aí, ao longo da história, né,
eu diria que são as desigualdades de participação, as desigualdades de oportunidades, as desigualdades de incentivos distintos, de apoios distintos, de visibilidade, inclusive na mídia, né? Ou, sobretudo, na mídia, né? E uma certa desigualdade também na gestão e na administração esportiva. Então, assim, eu polemizo e abro essa nossa conversa, né, desse primeiro momento, colocando aí esse tema e colocando a questão das desigualdades, né, para que a gente possa contemporaneizar o tema, né? E também dizer que, embora a gente vá contemporaneizar o tema, que eu acho que é bem produtivo, né? Historicamente, a gente também sempre se pautou nesse debate, né, das desigualdades das mulheres em todas essas esferas. Então, a gente construiu condições diferentes, né? A questão não é a gente, de fato, apenas entender que há mais patrocinadores, há mais interesse, por exemplo, no futebol do Neymar do que no futebol da Marta, e por isso reúne-se através de todo esse poderio mercadológico e econômico, intitulado iniciativa privada, pelo nosso interlocutor, problematizou a questão hoje, né? A questão não é a gente compreender só essa dimensão. Várias dimensões estão implícitas, né, na construção dessas desigualdades. E isso é que é importante a gente ir desvelando, desconstruindo, né, e dialogando com a nossa sociedade, sobretudo com os jovens, né, com as crianças, e mostrando que isso pode ser diferente. Eu acho que anunciar que isso pode ser diferente é muito interessante e muito importante, né? Então, assim, essas relações, né, assimétricas ou desiguais, elas podem ser construídas dentro da nossa sociedade de modo diferente. Especialmente aí tem um exemplo do futebol, mas a gente pode alargar esse exemplo para outras modalidades esportivas, né? Neymar e Marta, a gente pode alargar para outras modalidades e a gente pode ver que essas diferenças elas vão se refletir também, né, em outras modalidades que não necessariamente o futebol como posto, né? Então, assim, Luiz, eu acredito que a gente possa discutir esse tema sobre o âmbito da história, sobre o âmbito sociológico, que é um pouco do que se coloca aí quando a gente dá visibilidade a uma fala dessa, né? Ninguém nivela nem por cima nem por baixo, a gente quer discutir a construção das condições para que isso chegue desse modo, né? Então, as premiações são distintas? São. Né? Em que está posto isso? Né? Isso está posto a partir do quê? Né? A partir de que fundamento? Quais são os fundamentos que constroem na nossa representação, né? Na representação da sociedade, que é diferente mesmo, né? Aonde a gente construiu esse modo de olhar para o desempenho atlético de um homem e de uma mulher, né? Às vezes um modo muito machista, onde, né, a gente encontra, por exemplo, locutores, né? Ao invés de construir ou de desconstruir essas representações mais machistas da beleza, da musa, eles reforçam isso, né? E deixam de lado o desempenho, né, atlético, deixam de lado a estética da modalidade, deixam de lado, né, os valores que, de fato, estão implícitos dentro daquela modalidade disputada pelas mulheres. Então, a gente tem em diferentes situações, né, a gente reflete esse modo, vamos dizer assim, desprestigioso e subordinado, né, se a gente for pensar aí em alguns autores como Foucault,
até mesmo Bourdieu, embora mais estruturalista, mas esse modo subordinado de olhar para o desempenho da mulher, de olhar para o gesto esportivo da mulher. Eles são diferentes, mas eles não são melhores nem piores nas suas diferenças. Então, acho que, e muitas vezes a gente ainda leva alguns outros marcadores sociais para essa análise, né? Na mulher branca, ainda de um jeito, na mulher negra, atleta, ainda de outro. Então, eu pude perceber, né, ao longo desse tempo, mas lá em 98, quando eu defendi a minha tese de doutorado, eu já percebi isso quando eu trabalhei com Maria Lenk e a Ida dos Santos. Eu trabalhei com duas atletas de ponta e eu percebi o quanto esses marcadores que hoje a gente debate, né, como marcadores interseccionais, importantes para a gente conseguir construir o conceito, não da mulher no esporte, mas das mulheres no esporte, porque elas são N mulheres, né? Não é uma mulher, porque a gente olhava para um tipo de mulher, né? Não é esse tipo de mulher único, são vários tipos, mas na época eu falei assim, nossa, olha como Maria Lenk, filha de imigrantes alemães, tem um conjunto de oportunidades que a Ida não teve, relativamente contemporâneas, claro, não separava elas mais ou menos uns 20 anos, mas eu percebia isso, mas ainda não, longe de pensar esses marcadores da diferença que a gente pensa hoje, né? Da classe social, da raça, do gênero, etc. Né? Mas então eu digo assim, é muito importante que a gente discuta esse tema e que a gente possa levar isso para diferentes âmbitos da prática esportiva, né? Que a gente possa levar isso no esporte de rendimento, como eu abri aqui a nossa conversa, né, com essa questão polêmica que fala de dois grandes atletas, né, de visibilidade internacional, mundial, muito importantes, e que são, inclusive, né, responsáveis aí por certos comportamentos, etc., que, né, incentivam os nossos jovens, enfim. Né? Mas também a gente pensar isso sob o ponto de vista da escola, né? Como é que a gente aborda os nossos jovens na escola para incentivá-los a essa participação que você colocou, né? A esse envolvimento no esporte, que a gente vê hoje que ainda as meninas envolvem-se no âmbito escolar muito pouco com o esporte. Né? Os meninos ainda são aqueles que dominam a quadra esportiva, que dominam os espaços esportivos na escola, né? Então, a gente ainda vive essa diferença também, né? Como apagar isso, como transformar isso. Então, a gente tem que levar esse discurso, né, do tema para dentro da escola, para as práticas de lazer, né? A gente vê nos nossos estudos que as meninas se envolvem pouquíssimo com lazer esportivo, né? E as mulheres também, as mulheres maduras também, não só pensando, né? Pensando mesmo nesses hábitos esportivos, né? As meninas se envolvem pouco, as jovens se envolvem pouco, as mulheres se envolvem pouco, por uma série de razões. Então, como discutir isso? Como levar esse esporte dentro dos projetos para essas comunidades, de modo que as meninas possam estar envolvidas dentro deles? É um outro desafio nosso, né? A violência, a mãe não quer que a menina saia de casa para um projeto por causa da violência, ou porque essa menina tem que ter ocupações no lar, e no contraturno escolar ela termina ocupada no lar, cuidando dos irmãos, organizando a casa, etc. E ela não vai para o lazer, ela não vai para o esporte, ela não vai para outros modos de lazer também, não só o esportivo, mas para outros modos de lazer. Então, discutir a oportunidade das mulheres nesse âmbito é muito importante, né? No âmbito do esporte, excelente, no âmbito do lazer, né? Então, assim, é um tema riquíssimo, né? É um tema que a gente precisa ter muita cautela com ele. Por que eu digo que a gente precisa ter muita cautela? Porque se você olhar o quantitativo de mulheres que vão a Tóquio, pelo Brasil, por exemplo, você diz assim, nossa, olha, o Brasil está levando o mesmo número de mulheres do que de homens.
acredito até que possa estar levando mais mulheres do que homens a Tóquio na próxima Olimpíada, né? E aí a gente diz assim, opa, as mulheres romperam as barreiras. E eu digo, as mulheres romperam as barreiras, mas nem todas. Né? Falando nesse campo do atleticismo, e aí já aproveitando que começamos em grande estilo com todas essas colocações que você abordou, eu vi aí o olho da doutora Tatiana brilhando quando você falou na Maria Lenk, e vi também ela fazendo muitas considerações aí, escrevendo, mas deixa eu apresentar aqui, para a gente continuar essa conversa, professora doutora Selva Barreto, que é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Motricidade Humana pela Unesp de Rio Claro, doutorado em Educação Física pela Universidade de São Carlos, a UFSCar, graduada em Farmácia pela Unixum, aqui em Juiz de Fora, está à espera aí da colação de grau, parabéns, Selva. Atual chefe do Departamento de Fundamentos da Faculdade de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também graduanda em Nutrição na Universidade Estácio de Sá, aqui em Juiz de Fora. Selva, a gente já começou com o pé direito aí, com esse bombardeio de colocações e pontuações que a professora Ludmila abordou, e você eu acompanhei a sua carreira esportiva, foi uma excelente atleta de handebol, e com toda essa sua bagagem também na questão acadêmica, eu queria ouvir suas primeiras considerações e já também fazendo ponte aí com a professora Ludmila. A Lud, né? Isso é um pouco de covardia falar depois da Lud, mas é sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite, obrigado por me chamar para participar de uma conversa com duas expoentes no campo, né? Tanto a professora Tatiana como a professora Ludmila. Eu vou falar mais nesse aspecto da aprendizagem motora, levando em consideração algumas palavras que a professora Ludmila utilizou, desigualdade, semelhanças, possibilidades. Eu falo muito nessa questão de produto e processo. O ser humano está muito acostumado a analisar o produto, ou seja, o resultado final. Como os homens, fisiologicamente, têm uma condição diferenciada, tanto hormonal quanto em termos corporais, é óbvio que eles vão ter, desde que devidamente ensinados, e normalmente ensinados por uma mulher, né, vão ter um comportamento melhorado, ou ter uma performance melhorada, isso chama mais atenção, isso paga mais, isso custa mais. Mas eu gosto de lembrar sempre que na primeira infância, segunda infância e terceira infância, nós somos muito parecidos. Meninos e meninas se parecem muito. Meninos e meninas têm um rendimento muito parecido, têm um processo de aprendizagem muito parecido. Até porque os homens precisam de mais ou menos 10 milhões de neurônios para aprender a mesma coisa que a gente faz, quantidade de neurônio menor. Então, talvez isso seja um indicativo bem interessante, que precisa de mais para fazer a mesma coisa que nós fazemos. Mas sem ter um pensamento reverso, eu entendo que essas semelhanças e essas diferenças, além desse aspecto lógico, estrutural, elas estão muito calcadas nessa resposta que a Lud colocou muito bem, sociais, né? Nesse envolvimento de papéis a serem interpretados. Então, eu coloco muito essa questão de papéis sociais que influenciam nos papéis motores e nos papéis de performance. Temos uma diferença fisiológica, temos uma diferença estrutural e temos uma diferença de tratamento. E temos uma diferença enorme. As mulheres são mães, ou podem vir a ser mães. E mais ainda, elas vão exercer esse papel de mãe com uma profundidade, uma exigência muito maior do que aquele que é cobrado do pai. Ou seja, a mulher, além de engravidar, além dela sofrer uma transformação corporal e uma exigência em termos de treinamento diferenciada, é óbvio que uma mulher atleta treina com uma determinada quantidade ou tem um determinado volume, uma determinada intensidade, uma determinada densidade de treinamento muito alta, que obviamente vai ter que ser diferenciada quando ela estiver grávida, mas também diferenciada quando ela estiver amamentando, ou seja, ela tem um período de recuperação pós-parto que deve ser também respeitado, e por conta disso a performance dela, obviamente, vai ser menor. E o homem não passa por isso tão explicitamente.
por isso que a mulher atleta hoje, a mulher atleta grávida e depois pós-parto, ela sofre uma série de pressões. Eu vi uma série de reportagens com mulheres grávidas e pós-parto, né? Elas relataram essa necessidade de agradar a todo mundo em todos os momentos, em todos os quesitos, como mãe, como atleta, vários fãs, quando uma mulher comenta ou é perceptível que ela está grávida, os fãs falam, mas você engravidou agora? Por que agora? Então, assim, não se dão nenhum direito de serem mães. Grande parte da gravidez aconteceu de forma inesperada. Então, é um baque emocional, é um baque para as duas, acredito que sejam mães, eu só sou mãe de dogs, né? Mas eu percebo essa diferença, elas tiveram um baque por vários lados, coisa ou exigência que não é com os homens. Então, eu percebo que nós somos exigidas, talvez porque a gente tem uma condição de responder à altura, mas nós somos muito exigidas porque os papéis sociais não são bem estruturados e, principalmente, não são bem respeitados. Então, dentro dessas entrevistas, eu vi uma questão que foi feita às mulheres, que é como você se sente quando você tem que viajar deixando seu filho. Eu duvido que essa questão tenha sido feita a algum pai, mas foi feita por uma mulher. Do tipo, qual é a mulher em sã consciência, um atleta em sã consciência, que vai falar assim, não, é normal eu deixar o meu filho, execrada. Então, é uma conversa muito interessante, que a gente percebe que as exigências motoras são diferentes, mas que são resultantes de condições diferenciadas e que as exigências sociais são muito mais diferenciadas e muito mais, posso dizer até, pecaminosas para o lado das mulheres, sem medo de ser taxada como preconceituosa de forma reversa, mas eu entendo dessa forma. E acredito que a gente possa conversar bastante sobre isso. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa escolha dessa parceria da ACE com o Fórum de Gestão Esporte para discutir os temas da mulher no esporte, na gestão do esporte, vai ser uma experiência única para mim, profissionalmente falando. Eu estou muito feliz e vamos de cara para a nossa terceira convidada, doutora Tatiana Rebise Parmigiano Moreno, recém-doutora, né? Tirou agora o título no final do ano de doutorado pelo setor de ginecologia do esporte pela Unifesp, com o tema Avaliação do Conhecimento e do Cuidado relacionado à saúde ginecológica da atleta brasileira participante dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Também é mestre em ciências pelo setor de ginecologia do esporte, pela Unifesp também, com o tema Avaliação Pré-Participação da Mulher Atleta, uma nova proposta. Em 2010, obteve o título em Medicina do Esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, SBMEE, e é a primeira ginecologista a obter tal título. Em 2009, obteve o título de Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pela FEBRASGO. Também fez residência em Ginecologia e Obstetrícia pela EPM Unifesp, tem graduação em Medicina pela EPM Unifesp e experiência profissional. Atualmente, ela é fundadora do Ambulatório de Ginecologia do Esporte da disciplina de Medicina Esportiva, 7, e do Departamento de Ginecologia da Unifesp. Atualmente, também é médica ginecologista do time Brasil, Comitê Olímpico Brasileiro, e de outras seleções brasileiras femininas. Integrou a equipe médica em Londres, 2016, e no Rio de Janeiro, Londres, 2012, e o Rio de Janeiro, 2016. E também foi médica ginecologista do Centro Olímpico de Tratamento e Pesquisa em São Paulo. Integrante da equipe médica do Comitê Olímpico Brasileiro nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara e nos Jogos Sul-Americanos em Santiago, 2013. E foi ex-atleta do Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros. Doutora Tatiana, já tivemos aí a professora Ludmila, Lud, já tivemos aí as primeiras considerações da Selva, por favor, suas primeiras considerações, já aproveitando tudo isso que já foi abordado, né?
Luiz, você fez a ordem alfabética, eu queria chamar Ana Tatiana, né? Para ser a primeira, né? Você chegar na sequência, realmente que sensacional, super obrigada pelo convite. Dá vontade de realmente ficar ouvindo, né, elas falando, porque tudo, né, assim, quando você me fala, Lud, que você falou com Maria Lenk e a Ida dos Santos, eu quase infartei, né, assim, que para mim foi aniversário dela, né. Depois eu vou contar para ela uma bronca que a Maria Lenk me deu na entrevista. Nossa, ela podia me dar todas as que ela quisesse, eu receberia. Enfim, acho que diante de tudo que vocês acabaram falando, né, hoje realmente eu tenho a oportunidade de trabalhar. A gente não fala que, né, é uma subespecialidade, mas uma área de atuação dentro da ginecologia que realmente valoriza, né, as particularidades da mulher atleta, da mulher esportista, e que, de certa forma, eu vejo assim como sendo um ganho, né, uma conquista diante, né, de não ainda oportunidades iguais, mas do aumento das oportunidades, e a gente acreditando, né, como a Selva falou, que até a puberdade somos muito iguais, mas que a partir dali somos diferentes e temos que ser tratados de maneiras diferentes, né? Valorizando, né, a influência do ciclo menstrual, trazendo isso como algo absolutamente feminino e não algo que prejudique saúde ou performance, né? E realmente tendo oportunidade de que estudos sejam feitos já voltados à mulher atleta e não só copiados e adaptados da figura masculina, né? Então, isso eu acho que é o que a minha área de atuação aí traz realmente de novo, como você acabou mencionando, né, Luiz? O meu mestrado já foi, é muito comum, né, que as avaliações pré-participações elas busquem muito, né, a avaliação cardiológica ou ortopédica, e esse ano eu completo 10 anos de Comitê Olímpico, então faz 10 anos que a gente tem essa atenção voltada, né, à avaliação ginecológica das meninas, e o doutorado acabou seguindo um pouquinho nessa linha de pesquisa, porque a gente quer o conhecimento, mas acreditando que a gente também precisa saber o que elas sabem, o que elas conhecem e o quanto elas valorizam, né? Então, proporcionar informação para que elas possam dessa maneira também exigir, pedir, entendeu? Elas precisam se conhecer também, né? E não só partindo do pressuposto de que os profissionais vão melhorar seus conhecimentos e que isso não seja repassado a elas. Então, acho que esse é um link, né, que eu faço entre as falas da professora Ludmila e da professora Selva. Bom, Lud, você gostaria de agregar alguma coisa ao que já foi abordado? E aí já aproveito para passar para as três um tópico interessante aqui. Foi falado da professora Maria Lenk, né, que foi a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos, e temos aqui uma médica que está atendendo atualmente as delegações brasileiras. Então, nós temos aí passado, presente, né? E para a gente visualizar bem o futuro, seria interessante a gente falar um pouco da mulher no esporte no passado também. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E, por favor, Lud, agrega aí para a gente. Não, assim, nossa, eu fiquei assim, adorei conhecer a professora Tatiana, a doutora Tatiana, né? Quer dizer, professora também, porque está dando aula aí para a gente está aprendendo com ela, e saber que esse trabalho existe, porque quem tem esse cuidado com as atletas certamente está formando, né? E a professora também, esse tipo de abordagem já me deixou achando que ela é uma professora também, mesmo que ela não seja formalmente. Mas, assim, bem interessante saber do trabalho dela. Depois a gente pode trocar, assim, algumas figurinhas, porque
Uma das questões que eu acho que é bem relevante e que está bem associada a esse acompanhamento que ela faz, etc., e que, historicamente, já pegando o seu gancho, Luiz, para pensar em alguns elementos da história, historicamente, a gente, quer dizer, a mulher, especificamente no esporte, ela foi muito atravessada, né, pela questão da reprodução e da maternidade. Então, a gente sabe que o pensamento, né, e aí eu quero falar do pensamento calcado na ciência mesmo, historicamente ele veio construindo uma espécie de apartheid da mulher no esporte, né? Ele veio restringindo a prática da mulher no esporte. A gente pode pensar aí século XVIII, XIX, eu não quero ir muito para trás, porque senão também a gente, né, perde um pouco da sintonia. Mas se a gente for pensar aí no século XVIII, no século XIX, início do século XX, a gente ainda tinha bastante dessa ideia de que o esporte e as práticas esportivas poderiam interferir na capacidade reprodutiva feminina, né? E isso para mim hoje é muito claro, e não era tanto na época quando eu comecei a estudar o tema, mas para mim hoje é muito claro que esse era um construto científico da época, né? E a gente falar hoje desse construto científico como um construto preconceituoso, né? Às vezes é até um problema, porque eu cheguei a estudar algumas teses da Faculdade de Medicina, né, da Bahia, do Rio de Janeiro, na época, e em algumas teses, João da Mata Machado, alguns autores importantes na época que circulavam como cientistas importantes, eles mostravam porquê, né? E esse porquê estava contextualizado, né, na ciência, na produção do conhecimento. Mas a mulher no esporte, ela foi se afastando muito de algumas modalidades e foi se construindo estereótipos sobre isso. Então, amarrando um pouco o que a professora Selva falou, os papéis sociais, então a gente construiu papéis para homens e mulheres a partir dessa perspectiva científica, né, do século XIX. A gente foi construindo esses papéis e quando a gente cai no esporte, esses papéis eles foram muito segregadores da prática esportiva das mulheres, né, feminina. E até hoje a gente convive com isso, porque a gente diz assim, isso não é a coisa de mulher, Maria Sapatão. A gente ainda tem isso no futebol, a gente ainda tem a menina querendo ir para a escolinha de futebol e a mãe dizendo, não, você vai para a escolinha de dança ou de balé, enfim, de atividades que burilhem e trabalhem mais, né? E desenvolva mais na menina a graça, a leveza, a feminilidade. Então, a gente ainda tem aí, nesse construto histórico, né, a gente ainda carrega aí uma série de questões para desconstruir, ainda hoje, por incrível que pareça, né, com todas essas. E uma outra questão assim, importante, essa questão é vastíssima, a gente pode retomar no tópico 2, etc. Essa questão é vastíssima, porque ela realmente construiu essa ideia de que o homem faz isso e a mulher faz isso, né? E isso veio para o esporte também, o homem pratica isso e a mulher pratica aquilo. Então, há alguns esportes de consenso, outros esportes não são de consenso. E uma outra questão que eu queria ligar à reprodução histórica, que essa está lá no século XIX, início do século XX, enfim. E hoje, contemporaneamente, discutir a questão da maternidade. Né? Essa questão, a doutora Tatiana, eu fico encantadíssima, porque essa é uma questão que me interessa. Eu provavelmente vou orientar a tese de doutorado. Nós queremos discutir maternidade e esporte de aventura, e a gente quer discutir essa questão da maternidade. No esporte, de um modo geral, especificamente, a gente vai discutir nessa modalidade, que é uma modalidade que ela pratica, porque é isso, ainda tem a ideia de que
eu abdico muitas vezes da maternidade para continuar no esporte, porque não é pacífico que o esporte vai me receber de volta. Esse é um ponto que a gente observa. E é tão sério isso que em algumas modalidades esportivas que nós estamos estudando, sob o ponto de vista social, antropológico, não biológico, mas as mulheres não têm filho. Elas têm relações afetivas estáveis e elas não têm filhos. Árbitras de futebol não têm filhos. Gestoras esportivas, treinadoras. Então, são carreiras que exigem da mulher um tipo de dedicação e ela vai abdicando. Quando ela viu, ela construiu esse... E outras não, já hoje dizendo, como que eu vou ter filho? Eu tenho que ter o curso CBF tal, eu tenho que ter o curso tal. Isso vai... Ainda entra a questão econômica também hoje, que as treinadoras e árbitras estão nos colocando, porque alguns cursos são muito caros também, né? Para que elas possam ter níveis mais altos, porque essas mulheres são mulheres que são ultra capacitadas, ultra. Impressionante. Estou trabalhando com 19 pessoas da Comissão Técnica do Futebol de Mulheres de 2019, o total são 60 e poucas, a gente está trabalhando com 19. Dessas 19, a gente tem 10 mestras, uma doutora, pensa isso, na comissão técnica, médicas, fisioterapeutas, auxiliar técnica, treinadora. Então, essa questão da maternidade que eu estou colocando, ela está nesse âmbito da representação que a gente constrói da mulher, né? E esse elo, né? Essa âncora, né? Representacional da questão da reprodução e depois essa questão do papel, mais uma vez, puxando o que a Selva trouxe dos papéis sociais, essa questão do papel social da mulher. Então, ela diz assim, nossa, imagina, uma treinadora de futebol, estando em sucesso, 35 anos, 40 anos, como a gente está encontrando, rompendo aí uma série de barreiras, entrando no espaço, consolidando-se como treinadora. E quando você entra nessa questão, ela diz assim... eu pensava, mas agora eu já não penso mais. Então, fica como se fosse quase que uma obrigação. Então, é uma discussão também interessante, né, sob o ponto de vista, né, da carreira e da questão da mulher, mãe, etc, etc. Então, eu acho que o esporte também é bem rico sob esse ponto de vista para a gente pensar. Mas eu vou alinhavar aqui, porque eu sei que as colegas têm muitas contribuições também, tá, Luiz? Então, a gente vai seguindo a conversa. Bom, gente, ficamos por aqui e a continuação desse episódio vai sair já já. Acompanhe nas redes sociais da Ace Júnior e do Fórum e esperamos vocês aqui. Um beijão e até a próxima!